E aí, turminha, tudo bom com vocês? Bom dia, pronto para mais uma aula? Bom, nossa aula de história, nós vamos continuar falando sobre quando a democracia é deixada de lado. Nós vamos dividir nossa aula hoje em dois momentos, tá? O primeiro momento, nós vamos revisar um pouquinho do conteúdo que nós trabalhamos a respeito do quando a democracia é deixada de lado. E logo depois, nós vamos falar das ideias autoritárias no Brasil, beleza? Mas antes de nós iniciarmos, vamos aí pegar nossas apostilas na página 78, né? Nós vamos trabalhar aí a partir da página 78 e vamos fazer uma oração. Para isso, feche seus olhos aí, que eu vou estar orando. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma aula. Obrigado, Senhor, pelos cuidados que o Senhor tem conosco e com os nossos familiares. Te pedimos ainda a proteção sobre os nossos estudos de hoje, que o Senhor esteja abrindo as nossas mentes para que possamos aprender tudo aquilo que aqui for trabalhado. Te pedimos também que seja com cada um dos nossos familiares nesse dia. É isso que te pedimos, já agradecidos em nome de teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Bom, nós começamos trabalhando na página 78, o quando a democracia é deixada de lado. E o primeiro conteúdo que nós vimos aí foi exatamente sobre os regimes autoritários, né? E aí nós vimos que após a Revolução Francesa, né, em 1789, mesmo com o surgimento de governos republicanos e democráticos, vários países tiveram governos não democráticos, né? E esses governos foram denominados autoritários ou ditatórios, né? Alguns ou ditatoriais. Alguns desses governos ficaram mais conhecidos do que os outros, né? Mas a maioria desses governos eles levavam uma linha muito rígida, né? Na sua forma de governar, na forma que os seus cidadãos deveriam se comportar, na forma com que a política era vista, né, nesses países. Então, olha só, nós temos aí uma linha do tempo, né, que nos demonstra exatamente isso, né? 1789 aí, no século XVIII, a Revolução Francesa. Século XIX passa em branco, e aí a partir do século XX, né, na primeira metade aí do século XX, tem aí o surgimento desses governos, né, desses regimes autoritários aí na Europa, né, com o fascismo lá na Itália e o nazismo na Alemanha. Bom, mas o que é o fascismo e o que é o nazismo? É isso que nós vamos ver agora, olha só. O fascismo é um regime político autoritário que concentra o poder e as decisões nas mãos do líder do governo. Surgiu na Itália em 1922, liderado por Benito Mussolini, e se desenvolveu em outros países da Europa, como por exemplo a Alemanha, Espanha, Portugal, entre outros lá, né? Entre as décadas de 1930 e 1940. Em Portugal permaneceu até 1968 e na Espanha até 1976. Bom, algumas características desse tipo de governo que eram governos autoritários, né? Governos que eles levavam, né, o patriotismo muito além do que muitas vezes é necessário, e eles buscavam esse patriotismo, implementar esse patriotismo aí nos cidadãos, certo? Bom, nós temos aqui alguns desses exemplos aí, né? A exaltação do líder do governo, né? Então, um exemplo, né, uma característica desse tipo de governo aí, tanto do governo fascista como do governo nazista, né? Eles tinham a exaltação do líder do governo, o domínio da mídia, né? Aí o domínio da mídia, né? Nós podemos pegar aí, os políticos, eles controlavam os meios de comunicação, jornais, revistas, rádios, programas de rádios, né? Que na época eram muito ouvidos, né? Muito assistidos aí, no caso. Eles dominavam a mídia para que fosse colocado na mídia, fosse publicado apenas aquilo que era necessário, né, para engrandecer o governo, aquilo que iria de encontro a prejudicar o governo, a demonstrar coisas que aconteciam que eles não queriam que a população soubesse, então eles bloqueavam isso, né, cortavam isso e não ia ao ar. E isso ia até para músicas, isso repassava para no período filmes, novelas, teatro. Então tudo que tinha a ver com tudo que ia ao ar, né, através que queria demonstrar alguma insatisfação com o governo, né, tudo que seria publicado, que demonstrasse algum tipo de insatisfação com o governo bloqueava, e isso não ia para o jornal, não ia para a revista, não ia para uma peça de teatro, não ia para uma música. Então eles cortavam tudo no intuito de que a população
não soubesse das coisas erradas que o governo fazia, né? Bom, na exaltação do líder, né, o líder normalmente era um líder carismático, né, ele cativava a população, né, e a sua simpatia com os seus discursos, normalmente eles apelavam muito para a necessidade da população. E isso fazia com que as pessoas tivessem um carinho especial, né, tomasse um gosto especial por esses líderes. E por isso eles conseguiam governar com tanta facilidade de maneira autoritária. Bom, nacionalismo e símbolos da pátria, né, naquele contexto, as pessoas eram incentivadas a se unirem em torno de um sentimento, de uma valorização da nação, né? Então bandeiras, músicas, slogans, símbolos nacionalistas, eles eram muito propagados nas ruas, nas escolas, né, e nos meios de comunicação no intuito de engrandecer a pátria, de fazer com que as pessoas tivessem aí um sentimento nacionalista muito forte. A presença militar era constante, né, mesmo nas ruas, principalmente dos grandes centros, né? Os militares estavam sempre presentes para garantir a segurança nacional, podendo agir prontamente contra qualquer ameaça externa ou interna. Então não importava se essa ameaça viesse de fora ou se fosse grupos, né, dentro do próprio país aí que se movimentasse em intuito de querer se manifestar de alguma forma contra o governo, o exército já estava pronto para agir nesses países aí. Violação do direito à vida e à liberdade. Então, os indivíduos classificados como inimigos da nação podiam ter seus bens confiscados e eram punidos com prisão e morte. Então, aqueles inimigos, entre aspas, né, aquelas pessoas que tinham um outro tipo de pensamento, que se voltava contra esse tipo de governo, normalmente eles eram presos, né, os seus bens eram confiscados, eram repassados para o governo, e eles poderiam ser punidos até com pena de morte. Certo, na página 82, nós temos aí uma tabela para ser preenchida, exatamente fazendo a comparação aí do nazifascismo, né, que nós estudamos, e da democracia, né, que nós também já estudamos, então, fazendo uma comparaçãozinha aí, né. E aí nós temos aí Itália e Alemanha nas décadas de 30 e 40 e alguns países aí nos tempos atuais, né, entre eles o nosso, aí nós podemos falar assim, né. Governo ou líder da nação, bom, naquele tempo ele era considerado, né, no nazifascismo, ele era considerado o representante máximo da nação, com poderes para decidir o futuro do país e em nome do povo. Então eles eram o máximo de poder aí, era dado a eles, né. Na democracia, o governo, né, o governo ou líder da nação, ele é eleito pelo povo, né, mediante uma votação, ele permanece no cargo aí durante o tempo determinado, de acordo com a legislação de cada país, no nosso país, por exemplo, 4 anos, né, e ele tem a responsabilidade aí, né, e a prerrogativa aí de, juntamente com outros políticos, eles representarem a sociedade. O direito à vida e à liberdade, né, lá no nazifascismo, eles não eram respeitados, né, o nazifascismo lançou mão da violência e do autoritarismo, como forma de resolução dos problemas e demais conflitos sociais. Então, eles achavam, no nazifascismo, eles achavam que a ideia era a seguinte: nós vamos governar de maneira forte, de maneira bem rude, né, de maneira firme, para que não tenha problemas da sociedade. Então, esses direitos aí, à liberdade, à vida, isso aí era deixado de lado. As pessoas tinham que seguir aquele regime ali que eles acreditavam que fosse o correto. Bom, já na democracia, né, o direito à liberdade, ele busca o respeito aí dos direitos humanos, né? Todos os países democráticos, eles seguem aí uma linha, né, que é defendida aí pela ONU desde 1945. O direito à vida e à liberdade é considerado fundamental e prioritário, né? E normalmente, né, nos países democráticos, as constituições que regem esses países, né, eles vêm exatamente de encontro com o direito à vida e à liberdade do cidadão. Bom, comunicação social, no caso do jornalismo, da mídia aí, né, no nazifascismo nós acabamos de ver aí que os meios de comunicação eram controlados pelo Estado, né, e a informação em geral era adaptada à vontade do que o Estado queria, né, do que o governo queria de maneira oficial.
Então as opiniões aí, as opiniões antigovernistas, elas eram censuradas, né, e proibidas nesses países. Já na democracia, né, protege-se o direito à liberdade de opinião e de expressão, tal como assegurado pela Constituição do país. Então quer dizer que na democracia aí, né, os jornalistas, eles têm, as pessoas que trabalham aí na comunicação social, eles têm o direito de poder publicar aquilo que eles acham, né, de colocar até mesmo a opinião deles de acordo com algum tema, mesmo que esse tema seja contrário à ideia do governo. É lógico que tem que se tomar cuidado, né, com o que se publica, porque no momento que nós vivemos aí de fake news, de tanta coisa que acontece aí através de informações dadas de maneira errada, tem que se tomar muito cuidado com isso. Mas, né, mesmo assim, eles têm o direito aí de poder publicar, colocar nos seus jornais, suas revistas, nos seus podcasts, né, que hoje está na moda aí o podcast, né? Então eles têm o direito de colocar aquilo que é de informação que eles acham que vai servir para informar a população. O militarismo, no nazifascismo, a ação militar era valorizada e reforçada, né, a fim de garantir a ordem que o governo pretendia, né? E já na democracia existe não como arma política ou ideológica, né, mas como finalidade de manter a ordem pública. Então, nos dois casos aí no primeiro caso, a ação militar ela era bem presente, né, no cotidiano desses países, e já na democracia existe, né, mas ele não é utilizado como uma arma política ou ideológica aí. Ele apenas existe aí para poder combater a violência e defender o país, principalmente os seus territórios aí de ameaças, né, contra o território. No caso dos partidos políticos, né, no nazifascismo, os partidos políticos foram desqualificados e extintos. Então aquele que era governante, ele governava e pronto, acabou. Não tinha essa disputa de partidos políticos e tal, como existe na democracia, né? Já na democracia existe regulamentos por lei, né, e tem liberdade para agregar adeptos a se autofinanciar por meio de doações. Então os partidos políticos existem, eles podem ser financiados tanto pelo governo como por adeptos desses partidos, né? Em alguns países, como no Brasil, nós temos muitos partidos políticos. Outros países, como os Estados Unidos, que é uma democracia, eles têm apenas 2 partidos políticos lá, né? Então são apenas 2 brigando pelo governo. Aqui no Brasil não, nós temos vários partidos, então isso até complica um pouco quando a gente começa a lembrar dessas legendas, né, políticas aí. Mas é interessante nós entendermos que no nazifascismo os partidos políticos eles não existiam, eles foram extintos, né? Bom, imigrantes e minorias étnicas. No nazifascismo foi um período muito complicado para esses povos, né? Eles eram considerados ameaças e por isso eles acabaram sofrendo muitos preconceitos, discriminação, humilhação, maus tratos, prisão, né, desterro e até mesmo extermínio dessas pessoas aí, tá? De grupos étnicos e de imigrantes aí nesses países nazifascistas. Já na democracia, né, eles são alvo de ações assistencialistas, sejam elas políticas ou não, tá? Políticas sociais são voltadas para o controle, né, e a integração aí, a racionalização e a legalização dos fluxos migratórios. Então há um controle, há um cuidado, mas também há aquele sentimento de poder acolher, de tentar acolher essas pessoas para que elas possam viver bem também no lugar onde elas escolherem, optarem por viver. Bom, na aula de ontem, né, isso foram nas aulas da semana passada. Na aula de ontem, nós vimos aí, na aula de segunda-feira, nós vimos aí sobre a xenofobia, né? E aí nós aprendemos que a xenofobia nada mais é do que um sentimento, né, preconceituoso contra esses estrangeiros, certo? E aí vocês tiveram a oportunidade de poder pesquisar, né, sobre a xenofobia aí e também de responder algumas questõezinhas aí relativas a esse assunto. Beleza, então xenofobia, né, é aquele sentimento preconceituoso aí a respeito de pessoas que imigram, né, que são imigrantes, que vêm de outros países para o nosso país. E é interessante nós entendermos que a gente tem que ter um cuidado todo especial com essas pessoas, porque muitas das vezes, e
infelizmente, a maioria dos casos dos estrangeiros que vêm para o Brasil ou de brasileiros que vão para outros países, eles estão procurando apenas encontrar um melhor jeito de viver, uma maneira melhor de poder cuidar de suas famílias, de poder crescer, né, de poder viver melhor. Então nós não precisamos ter medo dele vir ocupar o espaço que é da gente. A gente tem apenas que se preparar e acolher essas pessoas para que elas também possam ocupar um espaço delas, né, de maneira correta. É lógico que também a gente não vai sair acolhendo o mundo inteiro, porque também não dá, né? Então tem que ter um controle, né? E aí o governo ele faz esse controle, ele tem todo esse cuidado para também não abrir as portas demais e aí daqui a pouco tá uma superpopulação aí e o governo não conseguir arcar com os cuidados da população, certo? Bom, aí nós vamos trabalhar hoje sobre as ideias autoritárias no Brasil. Bom, no Brasil surge, lá em 1932, a AIB, né, que é a Ação Integralista Brasileira. Né, e as ideias totalitárias eram trazidas da Itália e da Alemanha. Né, e fizeram surgir em nosso país essa Ação Integralista Brasileira, que foi um movimento político, né, que, como eu já falei, iniciou-se aí no ano de 1932. Bom, o criador dela foi Plínio Salgado, né, e esse movimento tinha o propósito de fortalecer o Estado e agregar o povo brasileiro em torno de ideias e valores comuns. Então, para você ter uma ideia, a AIB, né, a Ação Integralista Brasileira, ele pega as ideias que eram trazidas da Itália e da Alemanha, no intuito de fazer com que o Brasil pudesse se empoderar. Então, Plínio Salgado, ele tinha em sua cabeça, né, um propósito de fortalecer o Estado brasileiro. Então, a ideia dele era que o Brasil pudesse se fortalecer, que o Brasil pudesse crescer forte, né? Então, o símbolo, né, adotado aí na ocasião foi a letra sigma, né? Vocês têm aí embaixo, que era a bandeira aí da Ação Integralista, né? Que a letra sigma ela faz parte do alfabeto grego e representava esse ideal integracionalista. Ou seja, havia também uma saudação praticada pelos integrantes da AIB, feita com o braço estendido, né, e a mão espalmada, junto com a pronúncia do lema Anauê, que na língua indígena tupi significa você é meu irmão. Os integralistas vestiam uniformes verde olívia e promoviam desfiles cívicos nos quais marchavam à semelhança dos militares. Bom, é interessante nós entendermos que a Ação Integralista Brasileira, né, ela tinha um intuito, né, as ideias dela iam de encontro lá com o neofascismo, ou seja, o nazifascismo, perdão. Ou seja, ela queria ser elas tinham o intuito de ser aquele governo, como posso dizer, aquele governo rígido, né, que o direito e a liberdade do povo era deixado de lado, que os meios de comunicação seriam controlados, né, que a ação militar ela era valorizada aí mesmo em ações contra a própria população, né, que os partidos políticos seriam extintos, né, desqualificados, seriam extintos, e que os imigrantes seriam considerados aí criminosos praticamente, né, eles iriam sofrer por preconceito, discriminação, humilhação, maus tratos, prisão e etc. Então foi isso que aconteceu nesse período aí da Ação Integralista Brasileira, né, com essas ideias autoritárias aí sendo impostas aqui no Brasil também. Bom, os apoiadores e simpatizantes da AIB eram nacionalistas e propunham a organização da sociedade nos mesmos padrões da hierarquia e disciplina adotados pelos nazistas e fascistas europeus. Eles lutavam para tornar o Estado brasileiro centralizado e forte. E o slogan do movimento era Deus, Pátria e Família. Então, se nós pegarmos lá o contexto histórico da Ação Integralista Brasileira com o momento político que nós estamos vivendo, nós vamos ver algumas situações que levam a gente até a temer, né? Mas nós vivemos hoje em um país democrático, então nós não temos possibilidade nenhuma de voltarmos lá àquele tempo. O que nós devemos ter cuidado é apenas entender que aquele período foi um período de muito sofrimento,
né? As pessoas não tinham seus direitos, as pessoas eram largadas de lado. Então nós tínhamos que as pessoas eram, em muitos casos, as pessoas eram perseguidas, né? Se elas tivessem ideias contrárias ao que o governo naquela época achava, as pessoas eram perseguidas e tal. E essas coisas hoje em dia não vai acontecer, porque nós vivemos em um país democrático e essa democracia nos defende de atitudes como aquela. Mas assim, algumas coisas acabam lembrando, né, o nazifascismo, que foi o conteúdo que nós trabalhamos anteriormente, nesse período aí da ação integralista brasileira aí, né? As crenças religiosas das pessoas e a preocupação delas com suas famílias. Então, para você ver que, assim como lá no neofascismo, no nazifascismo, eles utilizavam aí das crenças religiosas, né, das famílias, eles se aproveitavam daquilo que a população tinha, né, que eles acreditavam, daquela fé que a população tinha, né, para poder trazer essas pessoas para o lado dele e entender esses ideais aí que eles queriam impor, né, que eles impunham na sociedade. Bom, no entanto, diferentemente do nazismo alemão, a AIB pretendia a integração de todas as etnias dos brasileiros. Então eles tinham essa diferença, né? Como o Brasil era um país de várias etnias, ele não é um país apenas de um tipo de povo. Nós temos vários aí, nós temos afrodescendentes, nós temos indígenas, nós temos imigrantes europeus que já vieram para o Brasil lá no período de colonização. Então, quer dizer, o Brasil ele é formado por várias etnias. Então a AIB, ela sabia que não ia conseguir colocar em prática, né, toda essa ideia dela de como era lá no nazifascismo, de extinguir essas pessoas. Então eles sabiam que eles não podiam fazer isso. Então eles procuravam a integração, né, de maneira geral aí, de todas as etnias brasileiras, valorizando a cultura nacional e a miscigenação das raças. A ação afirmava que ninguém devia ser julgado nem discriminado pela cor da pele ou pela etnia. A ênfase dos integralistas recaía sobre os valores morais, étnicos e cívicos e sobre o trabalho em favor do bem comum. Então, o intuito da ação integralista brasileira era fazer com que o Brasil se tornasse um país forte, né, unindo tanto civilmente como através da cultura, como através dos momentos cívicos, ou seja, do amor pela pátria, toda a população brasileira. Esse era o intuito deles. Beleza? Bom, mas para fechar, nós temos as atividades da página 85 que vocês deverão fazer hoje, certo? Então, ao finalizar a aula, você vai entrar aí vai fazer a leitura, né, dos textos explicativos e vai responder aí a página 85, certinho? No final, quando você finalizar suas atividades, aí sim você vai ouvir o podcast aí com a correção das atividades de hoje aí, certinho? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, procure o tio Cláudio pelo WhatsApp. Se precisar de uma explicação um pouco mais a fundo desse assunto aí, você pode tentar pesquisar, né? Pesquisar coisas que você às vezes ficou curioso aí, que nós não falamos aqui, você pode utilizar das pesquisas aí, certinho? E do demais nós estamos aqui, certinho? Então, bons estudos, boa atividade, fiquem com Deus e até a próxima.